Então é Zacarias 5:5. Diz assim a palavra de Deus: saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta os teus olhos e vê o que é isto que sai. Eu perguntei: o que é isto? Ele me respondeu: isto é um efa que sai. Então acrescentou: esta é a iniquidade do povo em toda a terra. Então foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do efa. Prosseguiu o anjo: esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa, e pôs sobre a boca deste a tampa de chumbo. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam estas o efa? E ele me respondeu: para lhes edificarem uma casa na terra de Sinear. E estando esta acabada, ele será posto ali, em seu próprio lugar. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Meus amados, quando nós lemos na Bíblia a respeito da nação de Israel, nós encontramos aqui uma situação que a nação vinha enfrentando. A nação de Israel estava se distanciando de Deus. E se você ler as Escrituras, você vai ver que muitas vezes a nação de Israel se distanciou de Deus, se afastou de Deus, porque esta é a tendência humana. Esta é a nossa natureza. A carne sempre quer se afastar de Deus. E Deus vem avisando desde o início do projeto de Deus para com a humanidade. Ele vem avisando o seu povo para que eles não incorressem em erros, porque os erros iriam trazer consequências. E aqui nós encontramos a nação de Israel numa situação precária. No livro do profeta Zacarias, você vai entender, quando você lê todo o livro do profeta, você vai entender a situação da nação de Israel. Quando Deus dá as ordens para a nação, dentre tantas ordenanças, uma delas era que o povo respeitasse o ano sabático. Mas o povo não obedeceu ao ano sabático. A Bíblia conta, se você ler, você vai ver que eles trabalharam 490 anos sem deixar a terra descansar e sem oferecer a Deus aquele ano sabático que Deus exigia. E por causa dessa desobediência, então Deus levanta os profetas para profetizarem e alertarem a nação. Muitos profetas profetizaram acerca desse risco que eles estavam correndo, principalmente o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele então profetiza para a nação, dizendo para que eles obedecessem ao ano sabático, para que eles obedecessem a palavra de Deus. Meus amados, então Deus usava o profeta Jeremias para alertar o povo, e o povo não obedecia. Trabalharam 490 anos sem oferecer a Deus os anos sabáticos, e por causa dessa desobediência, eles foram parar em cativeiro, e ficaram 70 anos no cativeiro. E nesses 70 anos eles perderam as suas forças, perderam a força bélica, perderam força financeira, perderam força política, de maneira que a nação ficou arrasada. Mas aí, terminando os 70 anos, Deus começa a levantar a nação novamente, porque lá dentro de Babilônia, Deus permite que nasça lá alguns profetas, dentre eles esse profeta aqui chamado Zacarias. Zacarias foi um profeta que nasceu em tempo de cativeiro.
E o nome Zacarias quer dizer: Jeová se lembra. Então, em outras palavras, Deus coloca a nação em cativeiro, mas não esqueceu a nação lá dentro do cativeiro. Esse é o Deus que nós servimos, que Ele pode até permitir um cativeiro para nós, mas no tempo certo, na hora certa, Ele desce para nos tirar do cativeiro. Quem sabe você entrou aqui numa luta, quem sabe entrou aqui arrasado essa noite, e eu venho aqui para te dizer que Deus se lembra de você. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu das promessas que fez para a tua vida. E se você crer nisso, levante a mão e glorifique a Jesus, e vai orando e dizendo: Deus, cumpra-se as suas promessas na minha vida. Aleluia. Então Zacarias, o nome dele quer dizer Jeová se lembra. E Zacarias foi um profeta que muito profetizou para a nação de Israel se levantar. Quando eles voltam de cativeiro, Deus prepara uma equipe para trabalhar. A equipe que Deus prepara lá mesmo em cativeiro, começando aqui por Esdras e também por Neemias. Esdras, ele era um escriba que escrevia, redigia até mesmo reuniões que o povo judeu fazia em Babilônia. Neemias já era tipo um governador civil. Ele era o homem que tratava das questões do povo. Todos nós sabemos que foi lá em Babilônia que surgiu a primeira sinagoga. Foi Esdras que erigiu a primeira sinagoga. Que é uma sinagoga? Era uma congregação. Construiu ali um local para o povo se reunir, para ouvirem a palavra da lei, a palavra de Deus. E dentro desta sinagoga, eles oravam, eles cantavam, eles liam a Bíblia. E também dentro da sinagoga eram tratados esses assuntos, a qual Neemias se destacou nessa área. E ele então resolvia os problemas do povo. Por exemplo, se um judeu estivesse com problemas com outro judeu, vamos dizer que o cachorro do judeu mordeu o pé da esposa de um outro judeu, e os dois começavam a se desentender e não sabiam como resolver. O cachorro tem que morder mesmo. E o outro dizia: não, mas não pode acontecer isso. Então eles não se acertavam. Aí iam para a sinagoga, e lá Neemias resolvia com eles aquela questão e dava a sentença para eles. Então Deus prepara tudo. Neemias era este homem. Mas também dentro desta equipe, Deus levanta um homem chamado Zorobabel. Zorobabel era um homem perito na arte de construção. Era um homem que tinha experiência com o prumo. Zorobabel não construía parede torta, porque ele era experiente no prumo. Então Deus começa a preparar também Zorobabel para voltar do cativeiro e ajudar na reconstrução dos muros e também na reconstrução da casa de Deus. Eu vejo aqui, irmãos, que Deus se preocupa com tudo. Preparou até um pedreiro, preparou um marceneiro, preparou um carpinteiro, porque Deus ia precisar desse homem na sua obra. Alguém que está aqui essa noite, quem sabe se acha menosprezado, quem sabe você se menospreze dizendo: eu não sou nenhum advogado, eu não sou nenhum doutor, eu não sou nenhuma pessoa estudada, eu sou só um pedreiro, eu sou só um carpinteiro. Mas eu venho aqui para te dizer que Deus usa pedreiro também, Deus usa o carpinteiro também, e Deus prepara você para uma grande obra, não só para levantar parede, mas quem sabe até para pregar a palavra do Senhor. E essa equipe volta então, meus irmãos, para Jerusalém. E quando eles voltam para Jerusalém, eles enfrentam 3 problemas. O primeiro problema foi a oposição dos adversários, que usaram 3 estratégias. A primeira estratégia é: vamos se aliar a eles. E eles fizeram propostas: venham festejar conosco, nós vamos fazer uma grande festa, venham festejar conosco. Quando chegavam em Zorobabel, quando chegavam em Neemias ou até mesmo em Esdras, eles diziam: nós não podemos ir festejar com vocês. Por quê? Porque nós estamos edificando uma grande obra, estamos fazendo uma grande obra para Deus, e não podemos festejar agora. Agora não é momento de festa, agora é momento de botar a mão no trabalho. De maneira que eles não conseguiram. E aí tentaram a segunda estratégia:
E foi ali que eu descobri que se essa profissão se alastrasse ou se fosse remunerada hoje, muitas pessoas ficariam ricas, porque a Bíblia diz que eles cataram pessoas lá no meio do povo de fora e pagavam aquele povo com dinheiro, com prata, para aquele povo virem e desanimar o povo que estava trabalhando. Então havia alguém que tinha essa profissão naquela época, que recebia soldo, que recebia dinheiro para se infiltrar lá no meio do povo e dizer: essa obra aí não vai para frente, meu irmão. Não adianta você estar construindo esse muro que vocês estão fazendo aí, até uma raposa pode derrubar. E a Bíblia diz que muitos foram desanimando, foram perdendo as forças, mas a força maior foi a força daqueles que estavam trabalhando na obra do Senhor. Foram trabalhando, não conseguiram parar a obra. Aí tentaram uma terceira estratégia, que foi meios políticos. Então eles erigiram uma carta e enviaram para o rei de Babilônia, dizendo na carta: olha, esse povo judeu é um povo muito rebelde, esse povo judeu é um povo muito obstinado, esse povo judeu é um povo que, se eles se levantarem, não vai sobrar mais nada dos outros povos. E a carta chegou lá, e a ordem veio de lá para cá, e eles lançaram o pregão, e chegou o mensageiro em Jerusalém, com o pregão na mão, com ordem do rei, dizendo para parar a obra. E estava escrito no pregão: olha, está vindo a ordem para vocês pararem a construção. Está proibido por ordem legal, por ordem de lei. Usaram meios políticos. Mas, meus irmãos, foi nesta hora que Deus então levanta 2 profetas que haviam voltado de cativeiro. É por isso que a igreja precisa dos profetas aqui dentro. A igreja precisa dos profetas para animar o povo, para fortalecer o povo, justamente na hora da guerra, na hora da batalha, justamente na hora do contraditório, justamente na hora em que vem as bombas contra nós, e alguém está parando, desanimando por causa da perseguição, por causa da guerra, por causa da luta. E o povo ficou atemorizado, ficaram com medo. Meu Deus, agora a ordem veio lá de cima, veio a ordem para parar a construção. Foi quando se levanta o profeta Zacarias, contemporâneo do profeta Ageu, e ele começa a levantar a voz e começa: assim diz o Senhor, esta obra é minha, diz o Senhor dos exércitos. E ele começa a profetizar dizendo: eu me voltarei para Jerusalém. Oh, aleluia! Jerusalém ainda dará frutos. Eu me voltarei para Jerusalém e encherei de bens essa terra. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Eu me voltarei para Jerusalém. E o povo meteu a mão no trabalho, irmãos. Continuaram trabalhando. E aí vieram os mensageiros com o pregão na mão. Chegaram para eles, pastor Hildo, e disseram: olha, com ordem de quem que vocês estão construindo esse muro? Com ordem de quem que vocês estão continuando esta obra? E o povo só sabia responder: é na ordem do Senhor dos exércitos. Ele mandou construir essa obra e nós continuaremos a construção. Aleluia! E a obra continuou. E é aqui nesse período, irmãos, que Zacarias teve essas visões noturnas. É aqui nesse período que ele teve 8 visões. E nesta visão que ele teve do Efa, é uma visão mostrando a situação de Israel. O que é um Efa? Um Efa era um cesto de medidas que o judeu usava para medir o grão, para o comércio. Então a pessoa chegava lá na feira e dizia: eu quero um efa de farinha. Então ele enchia aquele cesto de aproximadamente 27 litros, 29 litros, enchia de farinha, era uma medida. E Zacarias vê um efa nesta visão noturna. E esse efa é esse cesto que estava ali, ele estava observando. E ele continua olhando. Quando ele olha dentro do cesto, tinha uma mulher. E o nome desta mulher se chamava Iniquidade. E alguém veio e colocou uma tampa de chumbo dentro
do efa, ou em cima do efa, tapando, escondendo a iniquidade. Esta era a situação da nação de Israel. Israel pecava e não confessava os seus pecados. Mas a Escritura aqui dá mais a entender e vai mais além, que não era só confessar o pecado, porque confessar um pecado é fácil. Não é tão fácil assim, mas é fácil, porque a pessoa pode confessar de boca. A pessoa pode chegar e dizer: eu não vou mais fazer, e continuar fazendo. Então vai mais além do que um confessar de pecados. O esconder o pecado que a nação estava fazendo era que eles pecavam achando que estavam fazendo certo. Eles praticavam e diziam: não, eu estou certo, Deus está aprovando, está funcionando, não está faltando nada. Mas o pecado continuava ali. Se você lê lá no outro profeta Malaquias, e a gente sempre lê aqui concernente à oferta, quando Deus exige deles, e o profeta Malaquias aperta a nação também, dizendo sobre o roubo: em que me roubais e tal. O que o profeta acusa eles? O profeta diz assim: vocês dizem, aonde é que nós estamos errando? Aonde está o nosso erro? E o profeta diz: vocês perguntam, em que me roubais? Quer dizer, eles praticavam pensando que estavam certos, mas não estavam. E aqui estava agora a nação de Israel nesta situação, irmãos, escondendo o pecado, isto é, não confessando e achando ainda que estavam certos. Quem sabe você está nesta situação essa noite, praticando coisas pensando que está fazendo certo. E alguém prega a Bíblia para ti e você diz: não, mas eu não entendo assim. Mas não é como você entende, não é como a palavra de Deus fala, não é como nós entendemos, é como a palavra de Deus nos explica. Aleluia. É como a Bíblia nos ensina. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. E Deus está falando com alguém aqui nessa noite. E a nação de Israel estava assim, e lá estava o pecado, a iniquidade escondida dentro da nação. E agora, como Deus vai fazer para resolver esse dilema? Para fazer a nação entender que havia pecado, para fazer o povo entender que havia pecado e que precisava de um arrependimento genuíno. Havia uma promessa de Deus da vinda do Messias, do nosso Salvador, e esse Jesus está aqui essa noite. Aleluia. Ele está aqui essa noite. Quando Zacarias vê aquela visão, ele vê que desce aquelas duas mulheres agitando as asas como asas de uma cegonha. O que o profeta estava vendo ali, irmãos, ele estava vendo as duas genitoras dos maiores pregadores da história que surgiriam. Ele estava vendo ali as duas genitoras, asas como cegonha. Cegonha é uma simbologia bíblica aqui. As asas como de cegonha. Porque o que é a cegonha? Na mitologia grega, a cegonha ela é comparada ao rapto de crianças, ao roubo de crianças. Na mitologia egípcia, a cegonha ela é comparada à alma. Então, quando um egípcio ouvia uma cegonha voando, na mente deles eles pensavam: uma alma que está voltando ou está voando. Na mitologia nórdica é comparada a enlaços familiares. Mas nós não vamos pela mitologia. O que a Bíblia diz sobre a cegonha? O que a palavra de Deus fala sobre a cegonha? Em Jeremias 8:7, a Bíblia diz ali que até a cegonha conhece os tempos e as estações. Então as asas como cegonha daquelas mulheres referia-se a um tempo de Deus, a um tempo que estava chegando, ao tempo daquelas mulheres se movimentarem, ao tempo de ser revelado o que estava para acontecer.
porque nós sabemos que já havia 400 anos de silêncio, que não havia uma profecia, que Deus não falava com ninguém. 400 anos deles na espera. Mas passam-se os 400 anos e chegou o tempo em que nasce um grande pregador chamado João Batista. A irmã Rose cantou aqui sobre João Batista. Esse pregador apareceu justamente para tirar a tampa de chumbo, justamente para mostrar para a nação aonde estava a iniquidade, aonde estava o pecado. E é para isso que servem os pregadores, é para isso que nós pregadores servimos, é para mostrar ao povo aonde está o pecado, aonde está a coisa errada. E Deus quer consertar e quer abençoar o seu povo na terra. Oh, aleluia, aleluia. Você pode glorificar a Jesus por isso, meu irmão. Lá vem João Batista respondendo muitas perguntas. A primeira pergunta que ele responde é a pergunta de Isaac. Quando Isaac ia subindo o Monte Moriá, ele fazia a pergunta ao seu pai Abraão: aonde está o cordeiro? E perguntava: onde está o cordeiro, meu pai? Eu vejo aqui a lenha, eu vejo aqui o cutelo, mas o cordeiro aonde está? O pai Abraão nem conseguia responder, porque nem ele sabia. Ele só dizia: o cordeiro Deus proverá. Milhares e milhares de anos depois aparece João Batista, e ele vem apontando lá no deserto. E quando Jesus se apresenta para ser batizado, ele se vira e diz: eis aí o cordeiro, eis aí o cordeiro, eis aí o cordeiro, eis aí o cordeiro, eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia. E Zacarias estava vendo isso, que iria aparecer um tempo, iria vir um tempo em que o cordeiro iria aparecer, e que iria dar tudo certo. E ele apresenta Jesus, e Jesus vem ao Jordão e é batizado no Jordão. E Jesus se levanta com poder e autoridade e sai pregando o evangelho a toda criatura. Veja bem que tanto Jesus como João, eles apontavam o pecado, eles nunca esconderam. Tanto João Batista quanto Jesus apontavam onde estava o pecado. Mas a visão continua. A visão continua quando ele vê que aquelas duas mulheres pegam o efa, agitam as suas asas e sobem até as alturas, até as nuvens. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Não adianta esconder o pecado, não adianta botar tampa de chumbo em cima, não adianta pecar, esconder e dizer: ninguém vai ver. E tem gente que coloca uma tampa de chumbo em cima, isto é, tira todos os vestígios. Ninguém vê, ninguém está vendo. Quem vê ele é um santarrão, quem vê ela é uma santa mulher de Deus. Mas tem uma tampa de chumbo em cima e a iniquidade está escondida lá. Mas se continuar escondendo, irmão, não adianta. A Bíblia diz que elas pegaram aquele efa, aquele cesto com a iniquidade, tiraram a tampa de chumbo, revelaram a iniquidade e levaram até as alturas. Quer dizer, todo mundo viu. Não adianta esconder, não adianta, meu irmão, ter uma vida em secreto, não adianta ter uma vida entre quatro paredes. Não adianta chegar e dar a paz do Senhor para o irmão e continuar nessa situação. Deus não quer te envergonhar, Deus não quer fazer você passar vergonha, não. Deus quer salvar a tua alma, Deus quer te resgatar. Deus quer fazer você vir à frente hoje, dobrar os joelhos e dizer: Deus, me perdoa, porque eu não vou mais pecar. A partir de hoje eu não vou mais fazer. A partir de hoje eu vou mudar a minha vida. E Ele está aqui poderoso com seu sangue carmesim para perdoar os teus pecados. Ele está aqui poderoso para transformar a tua alma mais branca do que a neve. Isto é, meu irmão, a tua alma vai ficar mais alva do que a neve, num estado de que como se nunca tivesse pecado. Ele vai arrancar, extirpar, aniquilar o pecado da sua vida, e você vai dar glória a Deus, e você vai glorificar o Senhor, e vai sair daqui abençoado por Ele. Para encerrar, já estou passando ao pastor Silvio.
pegaram aquele efa, voaram e levaram para uma terra de Sinear. Aonde é a terra de Sinear? Foi aonde foi construída a Torre de Babel. Foi lá onde se originou a rebelião contra Deus, a rebelião dos homens. Foi lá que se originou. E elas arrancaram pegaram dali de Jerusalém e levaram para a terra de Sinear. E a Bíblia é bem clara que diz que foi posto lá no seu próprio lugar. O que quer dizer isso? Lugar de pecado não é aqui. Lugar de pecado não é aqui. É na terra de Sinear. Onde é a terra de Sinear? É lá no mundo, é lá fora. É lá no meio do bailão, lá é lugar de pecado. É lá no carnaval, lá é lugar de pecados. É lá na prostituição, lá é lugar de pecados. Aqui não é lugar de pecado, a minha vida não é lugar de pecados. Aleluia. A iniquidade está sendo arrancada. A iniquidade está sendo arrancada e levada para o seu próprio lugar. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos ficar de pé, aleluia. Levante a tua mão, pega na mão do teu irmão que está aí do seu lado agora. Pega, ergue para cima essa mão aí. Aleluia, pega na mão dele aí. Ergue a mão para cima, abre a tua boca agora e comece a confessar os teus pecados. Comece a confessar os teus pecados. Porque nós temos sim. A Bíblia diz que quem diz que não peca é mentiroso. Temos, alguma coisa tem aí. E Jesus quer arrancar por completo. Abre a tua boca agora e comece a receber o perdão dos teus pecados. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Receba glória, recebe glória. Aleluia, aleluia. Olha aí o que Deus está fazendo na tua vida. Hoje tem perdão de pecado aqui, pastor Adriano. Pastor Sandro, tem perdão de pecados aqui essa noite. Em nome de Jesus, comece a receber a graça. Comece a receber a graça. Comece a receber a glória de Deus na tua vida aí, meu irmão. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro nesta hora, Senhor, e eu te agradeço por estas almas que aqui chegaram. Senhor da glória, começa a manifestar, Senhor, o teu brilho celeste na vida de cada um, Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia. Oh, dá liberdade ao Espírito Santo na tua vida. Olha aí o que Deus está fazendo. Você sairá daqui hoje uma nova criatura em Cristo Jesus.